Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre o Kindle. Muita gente me pergunta se vale a pena ter um Kindle e hoje eu vim responder isso para você. Então seja muito bem-vindo ao canal Coisas que o Renan Prova. Eu sou o Renan, muito prazer. Então vamos ao conteúdo do vídeo. Gente, eu tenho dois Kindles aqui em casa, um básico, outro Paperwhite. Na verdade, assim, um é meu, outro é da minha esposa é o Chic, né? E o do marido é o básico, né? Mas tudo bem. Então vamos começar aqui pelas principais diferenças entre as duas versões. Então, a primeira principal diferença é o tamanho da tela. O Paperwhite ele tem uma tela maior do que o básico. Além disso, ele é um pouquinho mais pesado, ele pesa 205 gramas, o básico pesa 158 gramas e o Paperwhite ele tem um acabamento emborrachado que evita que escorregue e o básico ele é acabamento em plástico, então às vezes dá uma escorregadinha na mão. Além disso, o Paperwhite ele é à prova d'água, o básico não é. E também o Paperwhite ele tem um ajuste ali de temperatura da tela, né? Então a gente tem uma temperatura aqui mais fria, mais branca, né? de escritório, que é a luz de escritório, e a gente consegue colocar uma luz ali mais quente, mais âmbar, né? Mais aconchegante para o olho, principalmente de noite. Isso só tem no Kindle Paperwhite, o básico não tem isso. Além disso, a bateria do Paperwhite dura mais, ele tem uma autonomia de 12 semanas mais ou menos, o básico mais ou menos 6 semanas, depende do seu uso. Outra diferença é a quantidade de LEDs, o Paperwhite ele tem 17 LEDs e o básico ele tem 4 LEDs. Além da diferença, né, de preço, o Paperwhite ele é um pouquinho mais caro. Mas passadas as principais diferenças, vamos para as vantagens e desvantagens, começando pelas vantagens. E a primeira grande vantagem ali do Kindle para mim é a iluminação própria dele, porque você consegue ler de noite, isso é assim muito bom. Eu leio antes de dormir, então para mim isso é assim, a principal característica, principal qualidade ali do Kindle para mim, né? E melhor ainda, ele tem o modo noturno, então é aquele modo em que a tela de fundo fica preta e as letras ficam brancas, mais ou menos assim. Ele está ativando aqui. Então ele fica desse jeito aqui, é muito bom para ler de noite. E isso tem no básico e no Paperwhite também. Outra vantagem é a capacidade de armazenamento. Então os Kindles eles vêm com no mínimo 16 GB, isso dá uma capacidade ali aproximada de 15 mil livros. Isso sim, é mais do que o suficiente para você ler na sua vida. Se você fizer a continha, você vai ver que você não vai ler 15 mil livros na sua vida, eu te garanto. Outro ponto é o preço. O preço dos e-books é mais barato, porque não tem o custo de impressão, né, do livro físico, então eles tendem a ser mais baratos. E ainda, eles já são mais baratos normalmente, tá? Mas ainda tem promoção, então eu sempre tenho minha lista ali na Amazon de livros e às vezes tem promoção, eu aproveito e fica mais barato ainda. Então, conforme você vai lendo assim, você vai economizando uma grana da diferença do que você pagaria com o livro físico, né? E outra vantagem em relação aos livros estrangeiros, né? Às vezes você tem um livro que não foi traduzido ali para o português e às vezes nem mesmo importado, então nem mesmo se você quiser comprar o livro físico você consegue, a não ser que você mesmo importe. E o Kindle ele resolve isso porque o livro, além de ser mais barato, você consegue um acesso imediato na língua original, né? Então essa é outra vantagem muito legal do Kindle. Outra vantagem do Kindle é a bateria, e assim, ela dura muito, mas muito mesmo, e assim, para ser sincero, eu nem sei a cada quanto em quanto tempo eu recarrego, porque a bateria dura muito. Isso pela tecnologia do Kindle, né? Quando o Kindle ele fica em páginas estáticas, assim, ele tende a não gastar bateria. Então ele só gasta bateria mesmo quando você vai mudando de página. Isso faz com que a bateria dure muito mesmo. Outro ponto legal do Kindle é que você pode ler cada livro em até 5 dispositivos. Então você pode ler, além do Kindle, né, do seu dispositivo Kindle, você pode ler no celular, no computador, e todos eles são sincronizados. Então se você está na página 100 aqui e baixa no seu computador, ele logo vai ver que você está na página 100. Então essa outra vantagem que é muito boa do Kindle. Outra vantagem são os grifos. Então assim, é super simples você grifar, igual no celular, você pega, arrasta, está grifado e ele ainda cria um caderno para você com seus grifos. Além disso, você também consegue pesquisar no Kindle, né, no livro, porque às vezes quem nunca, né, leu um livro físico e aí tinha uma parte legal que você gostou, uma palavra, alguma coisa, um trecho, e aí você não lembrava a página, a parte que estava isso.
o Kindle você consegue pesquisar uma palavra, uma expressão, então essa é outra função que ajuda bastante no Kindle. Outro ponto de vantagem é que o Kindle ele é leve, né? Mesmo o Paperwhite, que ele é mais ou menos 50 gramas ali, mais pesado que o básico, ainda assim ele é leve e inclusive esse é um ponto engraçado porque minha esposa mudou o critério de bolsa dela, porque agora ela só compra bolsa que cabe o Kindle, então assim, ela quer estar preparada para quando for tomar um chá de cadeira, né? Então assim, por exemplo, onde você sabe que vai esperar, tipo atendimento de banco, pô, leva o Kindle, vai renovar a CNH, leva o Kindle, consulta médica, leva o Kindle ao carregador. Assim, se você souber que você vai esperar, leve o Kindle, ele é uma excelente companhia. Outra vantagem é que o Kindle ele realmente não cansa a vista. Então assim, eu por exemplo não tenho muito problema de ler em tela de celular, em computador, mas se você lê muito tempo nessas telas, né, a sua vista tende a cansar e com o Kindle não acontece isso. Além disso, você consegue também personalizar a fonte, você consegue mudar a fonte da editora, às vezes você não gosta, mas você consegue aumentar a letra, diminuir a letra, então é muito versátil nessa parte. Outro ponto positivo é que o Kindle ele aceita PDF, então não são só os livros da Amazon que o Kindle aceita, se você mandar um PDF, você também consegue ler no Kindle. E para quem tem um pouquinho de problema de foco ali, o Kindle ele ajuda muito porque ele não tem aquelas milhares de notificações ali te atrapalhando, então você tem uma leitura mais focada. E por fim, falando nisso, uma das principais vantagens e qualidades assim do Kindle é que ele te facilita muito ler. Então assim, às vezes você não tem muito tempo no dia a dia, na correria, e de noite você consegue ler. Então, antes de dormir, por exemplo, você consegue ler um pouquinho. Isso tende a aumentar bastante o seu volume de leitura. Ele facilita demais você ler, isso é uma característica muito, muito positiva do Kindle. E vamos passar agora para as desvantagens do Kindle. Então assim, o Kindle também não é só alegria, ele tem algumas desvantagens e a primeira delas é em relação às imagens. O Kindle ele não lida muito bem com imagem, então assim, se o seu livro tem muito gráfico ou se a cor das imagens é importante, por exemplo, essa biografia aqui do Leonardo da Vinci, inclusive recomendo, tá? Ela é muito boa, se você gosta de biografia, leia. Mas é o Leonardo da Vinci, né? Então assim, tem muita arte, muita pintura, muito quadro e a cor é importante. E no caso, o dispositivo Kindle ele é em preto e branco, então você, caso leia só no dispositivo, não tem muito o que fazer. Por outro lado, isso é um pouco atenuado porque o celular e o computador e o tablet, né, também, eles são coloridos. Então, se o problema for só esse, você consegue atenuar um pouquinho. Outra desvantagem é o preço, né? O preço é meio salgadinho, não é nenhuma pechincha, né? Então, assim, o Kindle básico está saindo por R$ 539 à vista, o Paperwhite por R$ 719 à vista, isso em dezembro de 2024. Provavelmente deve ter um bom reajuste aí por conta do dólar, mas tem duas datas que valem muito a pena você comprar o seu Kindle, que é no Prime Day, para quem é assinante Prime, e na Black Friday. Assim, vale muito, muito a pena comprar nessas datas. As promoções são realmente muito boas, especialmente o Prime Day, tá? Mais uma desvantagem em relação a livros que não tem no formato Kindle, porque realmente você não tem o que fazer, ou você espera sair no formato Kindle, ou você compra o livro físico, de resto não tem muito o que fazer. Outra coisa que pode ser uma desvantagem também é para quem gosta ali da sensação ali, né, da página virando, do livro físico, né, o Kindle ele realmente não tem isso e também não tem o que fazer. Pode ser uma desvantagem para quem gosta disso, né. Outra pequena desvantagem em relação à anotação, então assim, para quem gosta igual a mim de fazer anotações ali de insights, de conexões que você vai fazendo, né, de anotar ali no livro físico, o Kindle ele ainda é meio ruim nisso, porque pela tecnologia dele ele assim, é meio lerdão, sabe? Então é ruim de você digitar, de fazer anotação. Isso não acontece, por exemplo, em tablet, computador e celular, porque é outra tecnologia, então é muito mais fácil de você digitar ali. Mas no Kindle mesmo ele é meio lento, ele é meio ruim disso. Mais uma desvantagem, assim, é que eu vou ser bem sincero, é bem raro, tá? Mas às vezes o Kindle dá umas travadinhas, assim, é raro, tá? Não acontece muito, mas é aquilo. Como o Kindle ele é meio lentinho, meio lardão assim, ele demora uns 2, 3 minutos ali para reiniciar. Mas é aquilo que eu falei, não acontece muito, tá? É raro, mas acontece. E a última grande desvantagem do Kindle é se a Amazon falir, né?
realmente eu não sei o que acontece nesse caso, então é melhor nem pensar. E por último eu preciso falar sobre os programas de leitura da Amazon. A Amazon tem 2 programas de leitura, um é o Prime Reading, que está incluso na assinatura Prime, e o outro é o Kindle Unlimited, que não está na assinatura Prime. Ele é uma assinatura à parte, custa R$19,90 por mês e você tem 30 dias grátis para teste. O Prime Reading ele é um catálogo ali de livros, títulos que vai mudando periodicamente e você pode baixar os livros gratuitamente, até 10. E se sair do catálogo e você já tiver baixado, ele não vai sumir só se você remover, mas é limitado a 10 títulos. Então assim, se você quiser baixar outro, você já tem 10, quer baixar outro, você tem que, digamos assim, devolver um. Então é assim que funciona o Prime Reading. Já o Kindle Unlimited ele funciona de forma parecida com o Prime Reading e ele também tem a restrição de 10 livros ali, então se você quiser baixar um novo você vai ter que remover um, mas a principal diferença é a quantidade de livros. Então assim, o Kindle Unlimited tem muito, mas muito mais livro disponível no catálogo do que o Prime Reading. Além disso, ele é um catálogo mais fixo ali. O Prime Reading fica mudando, enquanto o Kindle Unlimited, lógico, entra um pouquinho de livro, sai, mas muito menor quantidade. Ele é um catálogo muito mais fixo. A depender, pode valer muito a pena. Para mim não faz tanto sentido eu ler livros um pouquinho mais técnicos, então esse tipo de livro ele não tem muito no Kindle Unlimited. Mas se para você tiver, né, faz o teste grátis ali, se fizer sentido para você, vale muito a pena, porque aí você não precisa se preocupar em não gostar do livro. Às vezes você compra o livro e não gosta, né, e tem um dinheiro jogado fora, e no Kindle Unlimited está incluso na assinatura ali, é R$19,90 por mês. Se você não gostar, é só partir para o outro, não tem muito estresse em relação a isso. Concluindo, pessoal, recomendo demais, vale muito a pena com aquelas ressalvas ali que eu fiz, né? Então, se imagem, gráfico é muito importante, você só vai ler no dispositivo. O pessoal do mangá, né, acaba que não atende muito. Porém, se a gente for olhar, né, grande parte das desvantagens aí a gente consegue dar uma atenuada. Então, por exemplo, se a pessoa vai ler tem acesso também ao Kindle no computador, no celular, pelo aplicativo, né? Isso tende a atenuar boa parte aí das desvantagens. Tem algumas coisas que realmente não tem o que fazer, né? O caso da sensação da página, se não tiver o e-book, mas de maneira geral, boa parte ali das desvantagens a gente consegue dar um jeito ali, né? Tem o que fazer. Para comprar é aquilo que eu sugeri, espera ou o Prime Day ou a Black Friday. Agora é um pouquinho complicado porque eu estou gravando esse vídeo em dezembro, então a Black Friday acabou de passar, o Prime Day é só daqui uns bons meses. Então, se você for ansioso, para você eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você for desses, né, ansiosos, pensa que conforme você vai lendo aquilo que eu falei, o e-book é mais barato, então ele tende a ir pagando o investimento para você, tá certo? Então, para você que ficou até aqui, meu muito obrigado, considere dar um like e a gente se vê no próximo Coisas que o Renan aprova. Muito obrigado, pessoal.